Olá, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson, eu sou aluno da Universidade Estadual de Goiás, UEG, e faço o curso de licenciatura em matemática. E hoje vamos dar continuidade na gravação dos vídeos, né, que eu vou estar postando para vocês aqui no meu canal, Matemática com o Tio Jeff. E vamos falar hoje sobre equação e inequação do primeiro grau. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre a equação do primeiro grau, certo? Mas afinal de contas, o que é uma equação? A equação, ela nada mais, nada menos que é uma igualdade entre dois termos. Como, por exemplo, se eu colocar aqui 3x mais 1, apenas desse jeito, isso daqui vai ser uma expressão numérica. Agora, se eu colocar 3x mais 1 é igual a 0, como tem aqui o sinal da igualdade, aí isso daqui já significa que é uma equação. Existe uma igualdade entre dois termos, certo? Tá falando que esse termo aqui, ó, 3x mais 1, ele é igual a 0. Né? E aí, para a gente saber que é uma equação, eu vou explicar aqui alguns conceitos. Por exemplo, na equação, a gente utiliza os coeficientes, né, que são números, as incógnitas, que são definidas aí por alguma letra, geralmente utilizamos o x, né, na matemática, mas poderia ser y, z, qualquer letra do alfabeto, certo? A gente utiliza o x porque é mais comum, mais padrão, certo? Então a gente tem a incógnita, temos aqui o coeficiente e também temos o expoente, né, e a igualdade, ok? O que seria então esse x, essa incógnita? Né? Ele é um valor. Tá? Ele é um valor desconhecido ainda. Né? É um valor que a gente ainda não sabe qual é o valor dele. Então, para isso, que a gente tem a equação para a gente chegar no valor dessa incógnita, né? desse x aqui que foi colocado. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês, né, o passo a passo de como resolver uma equação do primeiro grau. Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, né, a equação do primeiro grau ela vai conter os coeficientes, vai conter a incógnita e também tem aqui o expoente, né? Que quando não vem demonstrando aqui, significa que é 1, certo? Vamos lá. Para a gente verificar que, para existir, na verdade, para essa equação do primeiro grau, ela ser válida, né, tem uma regrinha básica aqui. Né? O nosso coeficiente A, ele tem que ser diferente de 0, certo? Porque se eu colocar aqui que o A é 0, então o A, que é 0, multiplicado com qualquer letra aqui, né? Com qualquer número que der aqui, o x vai ser 0. Logo, vai existir apenas aqui o b, que é igual a 0. Ou seja, o coeficiente que está acompanhando a incógnita, ele não vai existir. E não existindo esse daqui, não vai ser uma equação do primeiro grau. Porque a equação do primeiro grau, ela tem que ter essa seguinte fórmulazinha aqui, essa seguinte equação geral, né? Que seria ax mais b igual a 0. Então, ela tem que ter todos esses elementos aqui, certo? Um exemplo básico, né? Essa equaçãozinha aqui, que eu já tinha colocado ela lá no início, então vamos demonstrar ela. Então, assim, qual é o propósito, né, de uma equação do primeiro grau? O propósito é justamente achar, né, aqui o valor dessa incógnita, né, desse x aqui, certo? Porque ele ainda está aqui como um número misterioso, um número que a gente desconhece. Então, vamos lá, a equação do primeiro grau é justamente para que a gente chegue no valor desse x. E como é que a gente chega no valor desse x? Muito simples, tá? Primeiro, a gente tem que fazer o isolamento do x de um lado da igualdade, né, passando qualquer outro coeficiente que está desse mesmo lado para o outro lado da igualdade. Certo? Aí a gente tem o costume de fazer assim, que vai ficar aqui 3x, certo? E vou jogar esse 1 para o outro lado da igualdade, que vai ficar, como ele é positivo, vai ficar negativo, certo? Ok, só que eu gostaria de explicar para vocês o porquê que ele fica negativo, né? Porque aqui é feita uma operaçãozinha básica que não é demonstrado, né? A gente simplesmente faz isso e joga para o outro lado, invertendo o sinal e tudo. Mas hoje eu vou explicar aqui para vocês o porquê que acontece isso, certo? Então vamos lá. Toda vez que a gente vai resolver uma equação, né, uma igualdade, a gente tem que resolver
fazendo operações tanto de um lado quanto do outro lado. Então, tudo que eu fizer de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro lado, para manter a igualdade aí, certo? O equilíbrio. Então, ok. Primeiramente eu vou pensar aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu quero isolar o x de um lado da igualdade e jogar os números para o outro lado da igualdade, certo? Como é que eu faço isso? Então, eu vou conservar aqui o x mais 1, só que eu quero eliminar esse mais 1 desse lado aqui, certo? Como é que eu elimino esse mais 1 desse lado? Adicionando aqui, ó, o menos 1 desse lado da igualdade. Só que como eu adiciono desse lado, eu também tenho que adicionar do outro lado da igualdade também, certo? Então, ok, vamos lá, o 3x eu vou repetir, aí aqui tem mais 1, menos 1, vou fazer essa operaçãozinha aqui, aqui vai dar quanto? 0. Preciso colocar aqui? Não, porque o 0 não vai fazer diferença nenhuma, certo? Que vai ser igual 0 menos 1, menos 1. Entenderam, galerinha? O porquê que a gente faz essa questão de joga pro outro lado com sinal inverso? Porque eu tenho que fazer a operaçãozinha aqui. Se eu quero anular o 1, é uma adição, né? Um positivo, então eu faço uma subtração com um negativo. Só que se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também, certo? Ok. Aqui é a mesma coisa. Ainda tem coeficiente, né? Ainda tem número aqui desse lado. Eu quero deixar apenas o x, eu quero isolar o x aqui desse lado, certo? Esse 3 aqui, por exemplo, ele está multiplicando o x. Então, se eu quero mudar ele para o próximo lado, se eu quero eliminar ele desse lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo aqui por 3. Certo? Se eu dividir desse lado, eu também tenho que dividir desse lado aqui, ok? Aí aqui a gente vê aqui, 3 dividido para 3, como ele está multiplicando aqui, eu posso fazer essa operaçãozinha aqui, certo? 3 dividido para 3 vai dar 1. Eu preciso colocar 1 aqui, vai ficar 1 vezes x. 1 vezes x é quanto? X, que vai ser igual a menos 1 sobre 3. Então, esse meu x aqui, ele vale menos 1 sobre 3, ok? Ah, que legal. Mas e aí? Como eu sei que isso aqui ele é um resultado verdadeiro? Né? Vamos tirar a prova, né? A gente aprendeu lá no ensino básico, lá na educação básica, né? Que a gente tem que tirar a prova real, né? Das operações que a gente faz. Então vamos tirar a prova real aqui, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar a equação 3x mais 1 é igual a 0 e vamos substituir, onde tem x, vamos substituir pelo resultado dele, que deu menos 1 sobre 3. Então vai ficar 3, aí aqui eu vou colocar entre parênteses, né, porque deu um número negativo, menos 1 sobre 3, mais 1, que é igual a 0. Aí aqui eu vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui, certo? Aqui é uma multiplicação. O 3 ele está multiplicando o x, então ele vai multiplicar esse número aqui. Então vamos lá. 3, aliás, primeiramente vamos multiplicar o sinal, né? O sinal do 3 ele não está mostrando aqui, mas ele é positivo. Então aqui, ó, mais com menos, menos. 3 vezes 3, ou 3 vezes 1, 3 dividido por 3, mais 1, que é igual a 0. Então, aqui, na divisão, a gente faz a mesma regrinha de sinal, certo? O 3 aqui, ele está negativo. E esse 3 de baixo, o 3 do numerador está negativo, e o 3 do denominador está positivo. Então, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos dividido com mais, vai dar menos. 3 dividido para 3, vai dar 1. E repito o restante aqui. E aqui temos que menos 1 mais 1 é 0. 0 é igual a 0? Sim. Então, chegamos à conclusão de que o valor de x é, de fato, menos 1/3. Ok? Então, pessoal, para que a gente consiga enfatizar bem, né, essa questão de como resolver uma equação e tudo, vamos resolver esse probleminha aqui, né, para me demonstrar para vocês que a equação, ela está no nosso dia a dia também, é uma coisa comum, certo? Qual o significado? Para que a gente usa uma equação do primeiro grau, por exemplo, né? Então, vamos resolver esse probleminha aqui, que aí, quando a gente terminar de resolver ele, vocês vão ver que é bem prático e simples utilizar e resolver uma equação do primeiro grau no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, 3 pizzas
custa um valor de R$ 36. E meia torta custa R$ 24. Então, quanto eu pagaria se eu comprasse aí uma torta e uma pizza? Né? Ok, então 3 pizzas, 3 vezes a pizza, certo? Então 3x vai custar um valor de R$ 36. Então, como eu quero só o valor de uma pizza, primeiramente o que eu tenho que saber? Qual é o valor de uma pizza, né? Aqui ó, tem 3 vezes a pizza, né? O X aqui está representando uma pizza. Então, eu quero saber quanto que custa uma pizza apenas. Então, vamos resolver a equaçãozinha que foi gerada aqui, certo? Já que tem uma igualdade, significa que é uma equação. E só lembrando aqui vocês, que eu esqueci de falar anteriormente, né? Como é que eu sei que ela é uma equação do primeiro grau? É só eu olhar para o expoente da incógnita aqui, certo? Como não tem nenhum expoente, significa que tem um 1 aqui, subentendido, ok? Então, se ela tem um 1, ela é do primeiro grau. Se ela tivesse um 2 aqui, seria do segundo grau. Se tivesse um 3, do terceiro grau, e assim por diante, certo? Então vamos lá, vamos achar o valor de x. Como eu já expliquei para vocês, como é que a gente faz aquela regrinha, né, de passar um número para o outro lado, com sinal inverso, como é que a gente chega lá? Então agora eu vou fazer de uma forma mais prática, né, já que eu já expliquei já passo a passo, para a gente ganhar um tempo aí, certo? Então primeiramente eu tenho que isolar o x de um lado da igualdade, certo? Então eu vou repetir o x aqui, certo? Repito aqui o número que já estava lá do outro lado da igualdade, o 3 ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, certo? Então, o nosso x aqui, ele vai ser igual a 36 dividido para 3, vai ser igual a 12. Então, eu sei que uma pizza, ela custa o valor de R$ 12. Ok, só que eu quero saber aqui se eu comprar uma pizza e uma torta, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa com a torta agora. Aqui está falando que meia torta custa R$ 24, certo? Então, uma torta, ela é y, certo? Se eu quero meia torta, então eu vou pegar esse y e dividir por 2, certo? Porque aí vai ficar só metade da torta. Então, meia torta vai ser igual a R$ 24, ok? Vamos colocar aqui, reais, não esqueça. Reais. Ok. Agora vamos isolar, né, a incógnita aqui de um lado da igualdade e passar os números para o outro lado, ok? Como o 2 ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vou repetir aqui o y, o 24. Agora, o 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, o nosso y aqui, a nossa torta, ela vai ser 24 vezes 2, ou seja, ela vai ter um valor aí de R$ 48. Acabou aqui? Não, né, gente? É um probleminha. Então, vamos agora resolver aqui a questão que está sendo dada aqui, né? Quanto eu pagaria se eu comprasse uma torta e uma pizza? Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quanto é que custa x mais y. Vai ser igual a... Quanto é que vale x? 12. E y, 48. Então, 12 mais 48 é só a gente fazer a somazinha aqui, ó. Você tem aqui 48 e soma com 12. 8 com 2, que vai dar 10, vai 1. 4 mais 1, 5, com 1 que foi 6. Então, se eu comprar uma torta e uma pizza, eu vou pagar aí o valor de R$ 60. Ok? Então, agora, né, vamos falar aqui da inequação do primeiro grau. Na equação, né, a gente viu aí que ela tinha um sinal de igualdade, né? Que a equação, ela significa igualdade. E a inequação, ela é justamente quando não tem esse sinal de igualdade, né? Então, você vai ter sempre aqui ou um sinal de maior, de menor, maior ou igual, menor ou igual. No restante, ela atende a todas as regras, né, todos os requisitos da equação do primeiro grau, né? Então, ela é representada por essa equação geral aqui. É ax mais b maior que zero. Aqui no maior poderia ser menor, ou poderia ser maior ou igual, menor ou igual, certo?
E aí aqui, só uma curiosidadezinha, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade na hora de colocar esses símbolos de maior ou de menor, né? Como é que eu sei que é o símbolo correto, né? Então vamos lá. Se eu coloco aqui 2 é maior que 1, certo? Como é que eu reconheço qual é o maior e qual é o menor? Observe que aqui o sinal ele está aberto aqui e vem fechando, certo? Então como ele está maior, ele está aberto, ele está maior. Ele vem fechando, ele vai ficando menor. Então sempre o número que está do lado aberto, ele é maior. O que está aqui na pontinha fechada, ele é menor. Maior, menor, certo? Então só para usar como parâmetro aí, para você não errar na hora de colocar o símbolozinho aqui. Então, agora vamos resolver aqui mais um exercício, certo? Para a gente fixar melhor, porque nem sempre, né, a equação ela vem assim escrita daquela formazinha bonitinha, ax mais b é menor que zero ou maior que zero, entendeu? Às vezes ela vem escrita assim, ó, na forma de um probleminha para a gente resolver, certo? Mas a intenção é sempre a mesma, né? Isolar o x de um lado, jogar os números para o outro lado da equação, né? Para a gente conseguir achar aí o provável valor de x, certo? Então vamos lá. Nessa equação aqui, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui, né? Resolver essa multiplicaçãozinha aqui. Como é que a gente resolve isso? Fazendo a distributiva. Então esse 2, ele está multiplicando esses dois termos aqui, certo? Então vamos lá. 2 vezes 3x vai ficar 6x. Mais, né? O 2 é positivo. Mais 2 vezes mais 7 vai dar mais 14, certo? Tudo isso vai ser menor que menos 4x mais 8. Ok, então a gente agora vai colocar tudo que tem x, a gente coloca de um lado da equação e do outro a gente coloca os números, certo? Então vamos lá, vamos repetir aqui o 6x. Aí a gente pega aqui, ó, o menos 4x, que está desse lado aqui, a gente passa ele para o outro lado com sinal invertido. Se ele está menos, vamos passar com sinal positivo. Mais 4x. Isso aqui vai ser menor que o 8, que já está aqui. O 14, ele está positivo aqui, então vamos passar ele para o outro lado, negativo. Menos 14, certo? Agora vamos resolver aqui esses dois probleminhas aqui. 6x mais 4x, eu tenho 10x, que vai ser menor que 8 menos 14, né? Aí a gente lembra aquela regrinha básica, né? Na subtração, né, de sinais diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior número, né? Então, se o 8 aqui ele é positivo e o 14 é negativo, então vai ficar 14 menos 8, que vai dar 6, e eu vou conservar o sinal do maior número, certo? Então vamos lá, continuando. Agora, esse 10 ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Ok, então, nós temos aqui que x vai ser menor. Aqui, se eu fizer uma divisão, vai dar um resultado que não vai ser inteiro, né? Então, vamos apenas simplificar aqui para ficar melhor, né? Então, como os dois são pares, eu posso simplificar aqui por 2 em cima e por 2 embaixo. 6 dividido para 2 vai dar 3. 10 dividido para 2 vai dar 5. Menos dividido para mais, menos, certo? Então, o meu x ele vai ser menor que menos 3 sobre 5. Agora vamos representar isso no gráfico, certo? Observe que aqui tem um sinal de menor, né? Ele não é menor ou igual, ele é apenas menor. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha aberta. Porque ele não é esse número, ele é qualquer número menor que esse, mas esse número não é o x, certo? Ok, então como ele é menor, então vamos selecionar aqui todos os números que estão à esquerda, né? Então esse aqui vai ser o meu x, ok? E é isso aí, galera. Então, chegamos aí ao final aí de mais um vídeo, né? Explicando aí tudo sobre equação e inequação do primeiro grau.
ok? Espero que todo mundo tenha compreendido, né? E desde já agradeço aí por ter chegado até o final desse vídeo. E se você gostou, já deixe lá o seu joinha, né? Não esquece aí de compartilhar com seus amigos e familiares, né? Para que a gente consiga aí expandir esse conhecimento para mais pessoas, para tirar dúvidas de outras pessoas aí de forma gratuita, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.